só o tempo mostra para a gente quão valiosa foi aquela conversa no corredor, quão valiosa foi aquela conversa no almoço, no jantar, porque quanto mais o tempo passa e eu envelheço, mais eu tenho me conscientizado do seguinte: Deus age extraordinariamente através de coisas ordinárias. Fatos ordinários acontecem na vida da gente, e nós somos às vezes levados, quando nós estamos vivendo o ordinário, nós somos levados a nem mesmo valorizá-lo. Mas com o passar do tempo, a gente olha para trás e a gente se dá conta que aquele momento que a gente achava que era ordinário, na verdade era um momento em que o Deus do extraordinário estava agindo. Já percebeu isso na sua vida? Como encontros ordinários, conversas ordinárias, palavras ordinárias, com o passar do tempo, na releitura que a gente faz da vida da gente, a gente chega à conclusão que muita coisa que a gente achava extraordinária, o tempo revela para a gente que era ordinária. E inúmeras coisas que nós considerávamos ordinárias, Deus revela que Ele estava trabalhando poderosamente ali, e era um momento altamente extraordinário. Eu inicio com essa fala pelo seguinte: eu creio que uma das grandes dificuldades que nós temos em perseverar na prática pastoral, é que nós pastores lidamos essencialmente com o ordinário. Por exemplo, se cada final de semana você pregar num lugar como conferencista especializado em aniversários de igreja, você vai ser bolo de festa todo final de semana. O seu público vai ser diferente todo final de semana. A sua pregação vai ser talvez admirada todo final de semana. A mesma piada você pode contar o ano inteiro e todo mundo vai dar risada. A mesma história você conta e todo mundo chora. Você é um pregador extraordinário. Agora vai pastorear uma igreja por 12, 15, 20 anos. Haja história, haja piada, haja sermão de impacto. Eu, por exemplo, depois de 12 anos trabalhando na mesma comunidade local, eu percebo que aos domingos, quando eu subo ao púlpito para pregar, não existe tanta expectativa no olhar daqueles que estão sentados no auditório. Eu diria que depois de 12 anos, eu não vejo tanta gente com papel e caneta para anotar a minha pregação. E aí eu sou tentado a abortar, porque a gente tem uma tendência natural de querer estar conectado sempre com o extraordinário, na história, na vida das pessoas, e não com o ordinário. Eu estou terminando agora, esse próximo final de semana, uma série sobre família. Ou seja, há 12 anos, eu falo para aquele grupo de pessoas sobre família. Depois de 12 anos, eu sou tentado às vezes a pensar o que mais falar sobre a família. E aí eu escuto uma voz no meu coração dizendo a mesma coisa de sempre, o que a palavra diz. Mas aí o meu ser pecador
dialoga com essa voz interior dizendo: mas as pessoas não vão gostar de mim, porque eu não tenho nada extraordinário para dizer. E aí aquela voz insiste em dizendo: mas quem disse que você foi chamado para ensinar o extraordinário? Pastores ensinam o ordinário. Pastores ensinam domingo após domingo a palavra de Deus. E com o passar do tempo eles começam a repetir os temas. E a gente diz para o Espírito Santo: não, mas eu não posso repetir esse tema, porque senão o povo vai embora. E o Espírito Santo diz: não, mas o povo já esqueceu, e a minha missão é relembrá-los acerca de toda a verdade, eu vou usar você. Você vai continuar repetindo o tema. Ser pastor é um trabalho diretamente ligado ao ordinário. Isso muitas vezes coloca ou faz emergir uma dicotomia que, ao meu ver, não existe, mas ela na prática emerge, entre o pastor e o plantador. Porque, naturalmente, plantadores gostam de lidar com o extraordinário. Plantadores assim, plantador puro sangue, gosta de desafio. Plantador puro sangue gosta de adrenalina alta. Plantador puro sangue gosta de aventura. Plantadores puro sangue são essencialmente empreendedores. Enquanto o trabalho pastoral é um trabalho altamente vinculado à manutenção da vida, da palavra de Deus no coração das pessoas, é um trabalho vinculado à manutenção da percepção das pessoas de que Deus está na história delas, trabalhando nelas e através delas. Eu queria sugerir para vocês que essa dicotomia é uma dicotomia falsa. E eu vou mostrar biblicamente isso. Mas eu queria antes dizer o seguinte: o plantador, ele precisa ser essencialmente um pastor. Quando, por exemplo, estou aqui matando a saudade do Fabrini, meu amigo de jornada no CTPI, quando nós no CTPI estamos em busca, avaliando obreiros acerca do perfil ou não para a plantação de igreja, ou qual a potencialidade do perfil do obreiro para a plantação de uma igreja, nós estamos partindo do seguinte pressuposto: se nós vamos plantar igrejas, nós estamos atrás essencialmente de pastores, homens que foram enviados por Deus para cuidar da sua igreja. Agora, esse pastor, ele precisa ter algumas características que faz dele esse plantador. Mas a matriz é a vocação pastoral. Deixa eu tentar mostrar isso para vocês, biblicamente. Primeiro, começando por aquele que a gente tem como o plantador de igreja mor no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. E eu peguei para ilustrar apenas um trecho de Atos capítulo 20, quando ele se reencontra com os presbíteros da cidade de Éfeso, e no diálogo com os presbíteros ele diz assim: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. O fato de Paulo afirmar que os presbíteros de Éfeso sabiam como ele havia vivido, já me aponta o seguinte: o apóstolo Paulo viveu no meio daquele povo. O apóstolo Paulo conviveu intensamente com aqueles homens. Aqueles homens viram o que o apóstolo Paulo fazia,
ouviram o que o apóstolo Paulo dizia constantemente. O texto continua: desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Verso 20: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes, e está aí uma coisa que muitos plantadores gostam de fazer, nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo. E aqui, eu não vou ousar ensinar grego para vocês com o reverendo Augusto Nicodemo sentado na primeira fileira. Não sou bobo, né? Não sou ingênuo, certo? Mas todos nós, por isso que eu escolhi esse texto, porque é facinho, né? Todos nós conhecemos a distinção do ato, das palavras traduzidas aqui por pregar e ensinar. E Paulo nos dá uma grande dica exegética, né? Ou Lucas nos dá essa dica exegética, dizendo que Paulo, ele pregava e ensinava publicamente de casa em casa, certamente apontando para o aspecto público da pregação e apontando para o aspecto didático do ensino na casa. Ou seja, esse sujeito que nós temos como um expert em plantação de igreja, no Novo Testamento, ele se envolvia com as pessoas. E nós sabemos que por 3 anos ele se envolveu intensamente com homens e mulheres da cidade de Éfeso. Por 3 anos ele ouviu homens e mulheres, e ele ensinou homens e mulheres. Por 3 anos ele pregou publicamente o Evangelho e elucidou dúvidas de casa em casa, ensinando, discipulando e cuidando daquelas pessoas no contexto do lar. Em outras palavras, não existe espaço para você conceber o projeto de plantação de uma igreja, se você, como plantador, essencialmente não for um pastor que gosta de pregar a palavra centrada no Evangelho de Cristo e ensiná-la de casa em casa. Isso implica em você se relacionar com pessoas todos os dias. Em outras palavras, se o plantador gosta mais de livro do que de gente, ele tem que plantar bibliotecas pelo país. Se ele gosta mais de mexer no computador e navegar na internet do que sair de casa e se relacionar com pessoas, talvez ele tenha que plantar lan houses por todo o país, escolas de computação. Porque se você quer plantar igrejas, você vai ter que se relacionar com gente. Você vai ter que ter a sua agenda aberta para se relacionar com pessoas, para ouvir quais são as perguntas, as dúvidas, as crises, para voltar para o seu escritório ou casa e se debruçar na palavra e orando, perguntar a Deus: Deus, o que o Senhor tem a dizer para esse povo? E voltar e ministrar publicamente a palavra que traz a resposta de Deus às crises e inquietações das pessoas com as quais você se relaciona. Mas na medida em que você prega a palavra, quer publicamente, ou ensina a palavra de casa em casa, sabe o que acontece? Algumas pessoas vêm até você e dizem: eu não entendi, o senhor podia me explicar melhor? E aí você vai ter que encher a sua agenda com pessoas que querem elucidação, que querem esclarecimento, que querem crescimento. Não existe como plantar igreja sem você se relacionar com pessoas, sem você pastorear pessoas. Eu recentemente estava conversando com um grupo de jovens lá de São Paulo, gente muito boa, gente com uma potencialidade tremenda, boa teologia, muito boa criatividade. Aí eu sentei com eles e eles disseram: a gente tem um projeto para plantar uma igreja em tal lugar.
E aí eu logo percebi quem era o líder, e eu falei assim, bom, você que vai ser o plantador, eu vou ser o plantador, mas sabe como é, eu só tenho jeito para algumas coisas, então a gente vai plantar em equipe. Num primeiro momento eu achei que até que o discurso dele estava legal, né? Mas daí eu comecei a perceber qual que era o plano. O plano do sujeito era o seguinte, eu prego, e eu perguntei, e quem cuida das pessoas? Eu vou contratar um pessoal para cuidar das pessoas. Peraí, eu não entendi direito, o que você quer? Eu estou precisando de parceria, pelo seguinte, eu tenho meu sustento, eu não preciso de sustento, então eu vou pregar, eu vou lá pregar, mas daí eu preciso de sustento e parceria para contratar uns 2 caras para cuidar do povo, porque eles precisam ser discipulados, as pessoas precisam ser cuidadas. Falei, mas quer dizer que você está querendo cair de paraquedas, pregar, impactar as pessoas, aí sumir, a viver como um fantasma durante a semana, ninguém sabe onde você está, ninguém sabe onde você mora, ninguém tem o seu telefone, e você terceiriza o pastoreio. Não vai dar certo. Eu até diria o seguinte, e aqui eu já vou me atrever a arrumar confusão. Mas eu vou me atrever, não arrumar confusão. Eu tenho para comigo que, durante boa parte do que nós chamamos de modernidade, a evangelização ela foi grandemente baseada dentro da própria plataforma cultural da modernidade, em apresentar conceitos lógico-racionais. Pessoas se convenciam acerca da verdade, primeiro, ou primariamente, pela influência do Espírito Santo, mas ouvindo, por exemplo, as 4 leis espirituais, que é uma argumentação lógica racional. Pessoas eram convidadas a ouvir pregadores, e pregadores que elas nunca tinham visto na vida e nunca mais veriam, eram as famosas cruzadas evangelísticas, e se o pregador apresentasse de maneira lógica, racional, o evangelho, e as pessoas se convencessem por ação do Espírito Santo, elas se rendiam. Agora, eu tenho dito que, eu acho que as coisas mudaram efetivamente, e nesse contexto emergente, quer que você chame de pós-modernidade, ou radicalização da modernidade, seja lá o que for, nós vivemos num contexto em que pessoas não mais se rendem primariamente a ideias. Nós vivemos num contexto em que pessoas primariamente se rendem a pessoas. Pessoas primeiro aprendem a confiar em pessoas, e depois elas passam a seguir as ideias dessas pessoas. Veja o que acontece na internet. Pessoas se conectam a pessoas, e aí elas passam a seguir tanto as ideias daquela pessoa, como todas as ideias que são legitimadas por aquela pessoa. Mas pessoas não seguem ideias. A porta de entrada no contexto dessa cultura emergente é a construção de relacionamentos confiáveis. E plantador que acha que vai conseguir plantar a igreja pregando e não se relacionando com pessoas, pregando e não se envolvendo com pessoas, pregando e não participando da cura da alma das pessoas, pregando e não conquistando o amor e a confiança das pessoas através do pastoreio, não vai conseguir plantar a igreja nesse contexto dessa cultura emergente, que valoriza muito mais a conexão e a confiabilidade na relação do que primariamente do conceito. Agora, se nós pegarmos uma outra experiência, a experiência de Filipe, porque é interessante, alguns de vocês estão plantando igrejas fora
do contexto denominacional. Alguns vieram conversar comigo já ontem sobre esse negócio, como é que fica eu plantando uma igreja independente, não tenho igreja mãe, será que vai dar certo? Deu frio na barriga, diante do que você falou, o que eu faço, o que eu não faço? E aí eu me lembrei de Filipe, porque Filipe é esse padrãozão de um sujeito que, em Atos dos Apóstolos, não é apresentado como pastor, mas como diácono, e ele faz o que os apóstolos deveriam estar fazendo. Ele é completamente fora do padrão. E uma das coisas que acontece no verso 26 diz: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. Em outras palavras, ele obedeceu à voz do Espírito. E o Espírito disse a ele está lá nessa estrada deserta, e todo mundo conhece a história, e está descendo uma carruagem. Dentro da carruagem tem o ministro da fazenda da Etiópia, lendo o livro do profeta Isaías, ele que foi participar de um ritual em Jerusalém, está descendo de volta à sua cidade, e o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Agora, uma coisa que a gente sempre esquece quando lê o texto bíblico é o seguinte: nós, na medida em que lemos o texto bíblico, nós sabemos quem está dentro da carruagem, nós sabemos o que ele está fazendo, e nós sabemos até o final da história. Um detalhe importante que a gente se esquece é que Filipe não sabia de nada disso. E quando o Espírito Santo diz para Filipe: se aproxima dessa carruagem, isso é pura loucura. Como? Me aproximar, por sinal, eu não consigo imaginar como que Filipe se aproxima dessa carruagem. Se Filipe faz de conta que está fazendo, que está dando a sua corrida matinal, e emparelha com a carruagem, e começa a conversar com o sujeito, ou se Filipe estava com a Harley Davidson dele, aí emparelha com a carruagem, e dá uma olhada para dentro, porque ele se aproxima da carruagem, e diz o texto que então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. E aí, perceba, para mim, uma das coisas muito importantes que plantadores precisam aprender é ouvir. É ouvir. Ouvir o que as pessoas estão dizendo. Ouvir o que as pessoas estão escrevendo. Ouvir o que as pessoas estão vivendo. Me chama a atenção num outro contexto, que é do Areópago, quando o apóstolo Paulo apresenta o Evangelho, num contexto muito diferente do contexto de Jerusalém, que a pregação do apóstolo Paulo não tem início por uma afirmação de Paulo, tem início com uma pergunta das pessoas. Ali também Paulo começa a sua pregação a partir de uma pergunta. E aqui Filipe escuta o que ele está lendo. E aí Filipe lhe pergunta: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? E eu diria que há uns 15 anos atrás, o Dr. Eugene Peterson mudou grandemente a minha perspectiva desse texto e da própria vida pastoral, levantando uma simples pergunta: qual é o verbo que foi traduzido aqui no português por explicar? Porque se eu perguntar para vocês, me deem alguns sinônimos do verbo explicar, nós vamos encontrar elucidar, esclarecer, todos relacionados à verbalização, a esclarecimento da razão. Mas o verbo aqui, e lá vou eu ousar agora, hein? Rodegel.
vem de Rhodos, caminho. E esse verbo era usado na antiguidade para definir a atividade de homens que trabalhavam, perceba bem, homens que trabalhavam guiando pessoas através dos desertos. Eles eram chamados guias. Esse sujeito está se voltando para Filipe dizendo: como eu posso entender se alguém não me guiar? E para guiar pessoas você tem que se engajar. Para guiar, não tem como você guiar pessoas do lado de fora da vida delas. Não tem como você guiar pessoas sem entrar, sem deixar de entrar na carruagem. E o que acontece em seguida, o que é? Então Filipe entra na carruagem, se assenta ao lado desse homem e diz o texto: segue o caminho com ele. Interessante que esse verbo, que significa literalmente guiar ou conduzir pessoas, e era aplicado grandemente na dimensão dos guias no deserto, ajudou grandemente eu criar uma imagem na minha mente. É a seguinte: imagine o seguinte: nós somos um grupo de turistas e nós queremos conhecer a vida no deserto, e nós nos encontramos 6 horas da manhã num portal para a entrada do deserto, e naquele portal tem gente de tudo quanto é tipo vendendo tudo quanto é produto. Tem gente vendendo água, Coca-Cola, pastelzinho, marmita para você atravessar o deserto. E no meio daquele povo vendendo coisas, nós temos 2 tipos de pessoas que me chamam a atenção. Um deles é o vendedor de mapa. O vendedor de mapa, ele fica gritando para você comprar o mapa versão 1.0 com rotas alternativas no deserto, ou o mapa 2.0 com imagens elucidativas da sua peregrinação no deserto, ou o mapa 3.0 com descrições fantásticas das rotas alternativas. Um mapa é melhor do que o outro, só tem um problema: aqueles caras, eles vendem mapas, eles não andam com você no deserto. A hora que você estiver no meio do deserto, e o sol abaixar, e o frio chegar, esse cara não está lá. A hora que você estiver no meio do deserto, debaixo de um sol escaldante, tendo até tontura de tanto calor, esse vendedor de mapa não está lá. Mas eu disse que tinham 2 personagens ali que me chamavam a atenção. O outro são os guias. Os guias, eles entram no deserto junto com as pessoas. Os guias, eles enfrentam as noites escuras. Os guias enfrentam os dias quentes. Os guias sentem sede como as pessoas sentem. Os guias transpiram como as pessoas transpiram. Os guias sentem calor, sentem frio à noite como os outros. Por quê? Porque eles estão engajados na vida das pessoas e na missão de dirigi-las através do deserto. Quando eu comecei o projeto de plantação na cidade de Campinas, no nosso primeiro culto nós tínhamos aproximadamente 40 pessoas. E enquanto o nosso grupo era pequeno, tinha um aspecto muito gostoso. Por eu estar à frente da comunidade, eu via, literalmente eu via, quando uma pessoa nova chegava. Eu via
e ia ao encontro dessa pessoa, marcava um café e ouvia a história, e eu ganhava conhecimento da história, do que a pessoa estava vivendo naquele momento, e eu podia caminhar com aquela pessoa durante algum tempo e ver os efeitos do Evangelho, os efeitos transformadores do Evangelho na vida daquelas pessoas. E eu costumo dizer para a minha igreja até hoje, uma das maiores bênçãos que eu tenho como plantador e pastor, foi a oportunidade de conhecer a história das pessoas. Porque ao conhecer as histórias das pessoas, fortaleceu grandemente a minha confiança no poder do Evangelho. Na medida em que eu ouvi as histórias das pessoas que chegavam, na medida em que eu participei das histórias das pessoas durante os seus primeiros anos de caminhada cristã, na medida em que eu ouvi as histórias das pessoas, pós-impacto do Evangelho, isso renovou grandemente a minha confiança no poder transformador do Evangelho. Mas a gente só assiste isso e só participa disso se nós formos guias. Porque se a nossa disposição for de ser vendedor de mapa, a gente não vai conhecer a história de ninguém, muito menos o nome, porque as pessoas, nós vamos passar a ver as pessoas como consumidores, e vamos começar a fazer estatísticas de quantos mapas nós vendemos todos os domingos, e como o nosso número de mapas tem crescido a venda, porque nós diversificamos, e aí a gente vai começar a gastar toda a energia, sendo cada dia mais criativo para vender o mapa 5.0, o mapa 6.0, o mapa colorido, o mapa digital, mas nós não vamos conhecer as histórias das pessoas, nem muito menos usufruir do privilégio de ver o Evangelho fazendo diferença na vida das pessoas. Então Filipe, começando com aquela passagem, Filipe começa onde a pessoa está, porque ele escuta, porque ele é sensível, porque ele está dentro da carruagem. Começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Interessante que no livro de Apocalipse, capítulo 7, verso 16 e 17, a gente encontra o seguinte: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador. Essa linguagem é linguagem de deserto. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, supremo pastor. O nosso exemplo maior do que significa pastorear. E olha o que esse pastor faz. Ele os guiará. Rodegel. O mesmo verbo de Atos 8. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Queridos, nós somos enviados por Deus para iniciar novas igrejas, sim. Isso demanda de nós, diferentemente de pastores de igrejas já organizadas, maior esforço na área estratégica da evangelização, maior esforço na área da recepção de pessoas, no acolhimento, no discipulado. No entanto, o que nós faremos à medida em que essa igreja caminha é essencialmente pastorear homens e mulheres e guiá-los através dos desertos da vida. E eu diria mais, a sua igreja
cresce na medida em que o que você prega está altamente conectado com as angústias, com as crises, com as dores, com o calor ou com o frio que as pessoas estão vivendo nos desertos. Mas como você vai conhecer essas angústias, esses desafios, esse calor, esse frio, se você não estiver engajado, vivendo com elas, ouvindo suas crises, ouvindo as suas perguntas? Assim, a prática pastoral, eu diria, primeiro, ela demanda constância, perseverança, caminhar. Sabe o que a gente faz como pastor? Sabe qual que é a semana de um pastor? Domingo, ele dirige o culto e prega. Aí depois ele se despede de todo mundo dizendo: Deus o abençoe, Deus o abençoe, Deus o abençoe, Deus o abençoe. Cuidado, hein? Isso parece ordinário, mas pode ser um momento extraordinário na vida daquela pessoa. Aí, se ele for pastor de igreja organizada, talvez na segunda-feira ele tire um descanso. Aí na terça-feira, sabe o que ele faz? Ele aconselha a gente em crise, ele visita a gente doente, ele discipula novos convertidos. Aí sabe o que ele faz na quarta-feira? Ele aconselha a gente em crise, ele visita a gente doente, ele discipula novos convertidos. Aí sabe o que o pastor faz de quinta-feira? Ele aconselha a gente em crise, ele visita a gente doente, ele discipula recém-convertido. Aí, na sexta-feira, sabe o que ele faz? Prepara o sermão. Prepara a liturgia e o sermão. E o ciclo se repete. E olha, existem pessoas que sonham em plantar uma igreja, mas elas não se aperceberam ainda que a plantação de uma igreja demanda no seu interior constância. Às vezes as pessoas estão fascinadas pela plantação de uma igreja, ouvindo experiências aqui e acolá, conhecendo experiências aqui e acolá, porque elas acham que plantar a igreja vai ser uma aventura todo dia, toda semana, e a plantar uma igreja é uma série de semanas atrás de semanas que demandam perseverança. Ainda, com um trabalho ordinário. Mas eu diria, usando uma linguagem do Eugene Peterson, altamente subversivo. Porque o que muitas vezes nós, como pastores e plantadores, não nos damos conta, é que o que nós estamos fazendo na relação com pessoas, pregando a palavra, aconselhando, visitando, discipulando, apesar de nos parecer algo constante e ordinário, é altamente transformador. É através dessa rotina aparentemente ordinária que o poder de Deus está se manifestando no coração e na mente das pessoas, transformando vidas, transformando casamentos, transformando relacionamentos. E aí eu diria que às vezes a gente tem pressa demais de ver os frutos, e por isso a gente nunca os colhe. Uma vez um grupo de alunos de um seminário ali de Atibaia, eles foram me visitar, aí fazia uns 4 anos atrás, e eles viram a minha igreja, e eles me fizeram algumas perguntas, e normalmente as pessoas começam a fazer, pelas perguntas clássicas, né? Quantas pessoas você tem aqui? Quantos cultos você tem aqui?
Quanto vocês arrecadam? Como se essas coisas fossem de fato a sinalização da manifestação da graça e do poder de Deus, né? Aí, no final, o professor falou assim: bom, pastor, eu não sei se você quer dizer alguma coisa a mais para os alunos. Tá? Eu falei: não, eu quero dizer algo que eles não me perguntaram. Aí ele falou: tá bom, então qual seria a pergunta que eles não fizeram? Falei assim: a pergunta é, de tudo que eles ouviram e se admiraram, apesar da minha alegria no Senhor de participar disso, eles não me perguntaram quanto me custou isso. E aí aquele professor disse: quanto te custou, pastor? Falei: antes de começar essa igreja, por 4 anos seguidos, toda quinta-feira à noite eu saí de casa e atravessei a cidade, com a minha esposa e os meus 2 filhos ainda pequenos no banco de trás, um com 5, outro com 4, para estudar a Bíblia num grupo que durante 2 anos nunca teve mais do que 15 pessoas. E nós estudamos a Bíblia naquele grupo por 4 anos. E aí, quando nós começamos a igreja, a partir daquele grupo, nós tínhamos 40 pessoas. E eu diria que eu conheço jovens que querem plantar a igreja, sim, ainda mais quando eu digo para eles que a minha igreja hoje tem mais de 1000 pessoas de final de semana. No entanto, quando eu pergunto para eles: você estaria disposto a por 4 anos estudar a Bíblia com um grupo, um bando de gatos pingados, sem perspectiva nenhuma de que vai dar certo? Plantação e pastoreio demanda perseverança. E eu termino mostrando para vocês esse gráfico que eu desenvolvi num momento febril, né? Eu intitulei ali: pastorado que persevera. Você tem que começar esse gráfico, deixa eu apontar aqui para vocês, aqui ó, em relacionamentos, tá? Tudo isso aí, se você quiser, parece que o pessoal vai disponibilizar depois no site do Atos 29, vai estar lá para você. Então presta atenção. Eu diria que a prática pastoral que persevera, ela começa nos relacionamentos. Ela começa nos encontros. Foi assim com Filipe, quando ele encontra o homem no caminho deserto, que descia de Jerusalém a Gaza. Foi assim em inúmeros momentos em que o apóstolo Paulo chega numa cidade e encontra alguém. Foi assim com o Senhor Jesus, o nosso pastor supremo, que chegava numa determinada situação e ele se deparava com alguém. Nos relacionamentos que marcam os nossos encontros informais, encontros de aconselhamento, pessoas que vêm até nós, visitação, pessoas que nós vamos até elas. O Dr. Eugene Peterson diz que aconselhamento e visitação tem a mesma plataforma, só muda a disposição. O aconselhamento é o momento em que o indivíduo toma iniciativa e você tem o controle do espaço. A visitação, você toma iniciativa e é o indivíduo que tem o controle do espaço. Agora, aí, vai lá para cima, percepção. São nos encontros que você ganha a percepção de quais são os questionamentos, quais são as inquietações, quais são as crises que as pessoas estão vivendo. Essa é a matéria-prima do pastorado. Essa é a matéria-prima para o ponto de contato para a apresentação do Evangelho. Foi assim com Jesus, quando ele se depara com uma mulher que veio buscar água, ele oferece o quê? A água da vida. Foi assim com o apóstolo Paulo, quando ele está no Areópago, e ele tem a percepção da ausência do conhecimento do Deus desconhecido. É esse o ponto de contato do apóstolo Paulo. Depois, você vai por outro lado aqui, o estudo. Você precisa ter também na sua agenda tempo reservado, sério,
para estudar com profundidade a palavra, para ir lá no original e dar umas arranhadas, e ler sobre o assunto, se aprofundar e ver o que um está dizendo sobre isso, o que o outro está dizendo sobre isso, ou em outras palavras, tempo de você se debruçar, de estudar, de orar, de buscar a voz de Deus. Por quê? Eu diria o seguinte: venha para cá, pregação. É um momento em que você apresenta as respostas com integridade em relação à palavra, relevância em relação às perguntas e criatividade em relação aos métodos que você usa. No entanto, eu diria o seguinte: plantadores ou pastores que não têm relacionamento com pessoas, acha que as pessoas estão fazendo as mesmas perguntas que os exegetas alemães ou que os psicólogos suíços estão fazendo do último livro que ele leu. E aí ele leva para o estudo e prega, e simplesmente ninguém escuta nada do que ele está dizendo. Mas pessoas que não têm a percepção, porque tem muito plantador e pastor que até vive no meio das pessoas, mas vive desatento, não tem sensibilidade para ouvir o que as pessoas estão dizendo, não tem sensibilidade para perceber as crises por detrás das palavras, não tem sensibilidade para ler o jornal do dia e perceber que por detrás daquela matéria existe uma tendência cultural que precisa ser combatida. Agora, tem plantador que até vive os relacionamentos, tem a percepção, mas é um ativista, e ele nunca para estudar a palavra e buscar com profundidade a resposta da palavra. Aí quando ele pula esse negócio aqui, o que ele faz é simplesmente amplificar o caos interior das pessoas, porque se as pessoas estão vivendo o caos aqui, e ele não tem a resposta da palavra de Deus, o que ele prega é a ampliação do caos. Mas quando você se relaciona com pessoas, tem sensibilidade para perceber suas crises e seus questionamentos, busca com profundidade, no estudo e na oração, as respostas de Deus para essas crises, e apresenta com integridade, relevância e criatividade, sabe o que você vai colher? Algumas pessoas vão ligar para você na segunda-feira e dizer assim: pastor, o que o senhor disse mexeu comigo. Será que a gente poderia se encontrar para conversar essa semana? Aconselhamento. Um outro cara você vai perceber que não apareceu mais depois daquela pregação. Sabe o que você tem que fazer? Ir atrás dele, visitar. E na medida em que você tem encontros informais, aconselhamento e visitação, você ganha a percepção, e você vai para a palavra, e você prega a palavra para o povo, e sabe o que você ganha em troca? Gente que um dia liga para você e fala: pastor, sua pregação mexeu comigo, será que a gente podia tomar um café essa semana? Tem outros que ligam e falam assim: pastor, a minha esposa ficou doida da vida do senhor, ela falou que não pisa mais na igreja. Será que o senhor não podia dar uma chegadinha lá em casa para ter um papo com ela para esclarecer alguma coisa? É assim que uma igreja persevera, através de um pastor que persevera, com constância, sem ter medo de ser ordinário, mas sendo altamente subversivo, porque o conteúdo central do ministério dele é o Evangelho. E na medida em que ele repete esse ciclo e semeia o Evangelho na mente e no coração das pessoas, gradativamente o Evangelho vai transformando pessoas, famílias, relacionamentos, porque o Evangelho transforma a tudo e a todos. Vamos orar?
Eu quero nesse momento pedir que o Senhor abençoe tremendamente esses queridos irmãos e irmãs aqui presentes, renovando em cada um deles o desejo por fazer aquilo que Jesus nos pediu: cuidar das suas ovelhas, pastorear o seu rebanho, como expressão do nosso amor por Ele. Pai, que a partir desse encontro o Senhor levante obreiros altamente engajados no cuidado de vidas. Tira de nós, Senhor, o pecado que constantemente ronda a vida de plantadores, que é a obstinação por ver um projeto concluído, mesmo que as pessoas sejam esquecidas. Dá-nos uma visão mais clara da obra que o Senhor nos mandou fazer. As pessoas, elas não são matéria-prima da realização do nosso sonho. As pessoas, elas são o alvo maior do teu amor. A igreja que o Senhor nos mandou plantar, essa igreja virá a ser porque o Senhor ama pessoas, porque o Senhor deseja que pessoas sejam cuidadas, pessoas sejam transformadas pelo teu Evangelho, e o Senhor quer nos usar como plantadores e pastores nessa obra maravilhosa, Senhor. Por isso, reaquece o nosso coração nessa tarde para o pastorado da tua igreja. Mesmo, Senhor, quando temos em mente, como foi colocado ontem à tarde, essa igreja se encontra num estado lastimável muitas vezes, tem sido mal falada, mas recorda o nosso coração que essa igreja mal falada é a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo ama essa noiva. Como servos de Jesus, nós não podemos virar as costas para essa noiva. Reaquece no nosso coração o desejo de pastorear e perseverar nessa ação. Em nome de Jesus. Amém.